Então, boa tarde a todos. Bem-vindas e bem-vindos, pessoal, ao segundo Conecta de 2022. O tema desse nosso encontro de hoje, dando continuidade às ações e às atividades do Coletivo Vida Urgente, é a segurança no trânsito e a perspectiva das mulheres. Esse é um assunto muito relevante, apareceu diversas vezes nas nossas atividades e discussões ao longo dos últimos meses. Então, aproveitando a semana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a gente organizou esse evento de hoje. A gente vai ter a participação da fundadora e presidente da fundação, a Disa Gonzaga, que vai nos trazer algumas de suas palavras. Em seguida, a gente vai ter a participação da nossa super parceira, Daniele Boto. A Dani é mestre em Ciências Sociais pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, com experiência internacional em políticas públicas na interseção modalidade sustentável e segura para todos e o papel da mulher na construção de cidades mais humanas. Antes de a gente entrar no nosso espaço de trocas, para a gente fazer algumas perguntas e questionamentos, a gente ainda vai ouvir a voluntária Beatriz Amoriz, que vai falar um pouquinho da experiência dela, perspectivas, experiências, sonhos para esse trânsito mais seguro enquanto mulher. Então, depois que quem tiver perguntas e questionamentos, podem colocar o nome aqui no chat. Eu vou seguindo a ordem que vocês forem colocando os nomes. E vocês podem abrir o microfone e a gente vai bater um papinho com uns 15 ou 20 minutinhos ao final. Então, Disa, obrigado por estar aqui com a gente. O microfone é teu. Disa, acho que o teu microfone não está funcionando, Disa. Não sei se o pessoal está ouvindo, para mim, ou se é só eu aqui. Não, eu não estou aparecendo, não estou me vendo. Nós também não estamos te vendo, Disa, mas agora a gente está te ouvindo, pelo menos. Pois é, mas eu acho que é algum problema aí, porque eu entrei... Tá, Disa, ali do lado do teu microfoninho aparece, tem uma barrinha que conta o tempo. Ai, a câmera fechada! Isso, é ali. Mas sempre é bom abrir a câmera, isso mesmo, Marta. Boa. Dani, desculpe. Agora vai. Agora vai. Tá, tu podes porque como eu estava fora, não estava ouvindo, é para mim fazer uma pequena abertura, é isso? Isso, Disa, fica à vontade para compartilhar um pouquinho das tuas palavras. O nosso tema, então, é a mulher e a segurança no trânsito. Segurança no trânsito, isso. Pois bem, eu tenho nesses mais de 20 anos, quase 30, eu prefiro dizer mais de 20 anos, que não fica parecendo que eu já tenho assim, uma idade um pouquinho avançada, né? Então, fica mais simpático dizer nesses mais de 20 anos, dizer para vocês que eu acredito que um dos motivos de que as mulheres, e agora mesmo saiu uma estatística do Detran do Rio Grande do Sul que comprova isso, então não é achismos, né? Realmente temos estatísticas que mostram isso, são evidências, né? E estatística que ainda comprova, né? 91% dos acidentes com mortes tem um homem na direção. Então, aquela máxima do mulher no volante, perigo constante, é um grande mito, né? Na verdade, as mulheres são muito mais cuidadosas, muito mais, enfim, se envolvem infinitamente em menos sinistros de trânsito, né? E em mortes de trânsito por consequência. Mas eu diria que um dos motivos é a nossa genética. A nossa genética, independente de nós querermos ou não ter filhos, o nosso organismo está preparado para tê-los. Se a gente tiver ou não, é uma escolha pessoal de cada uma das mulheres, né? Algumas têm essa possibilidade de escolha, outras até não têm, né? Vamos também colocar isso. Mas é uma escolha. Vamos pensar na melhor das hipóteses. É uma escolha ter ou não filhos. Mas a nossa genética, independente dessa escolha, está preparado, o nosso organismo está preparado para termos filhos, gerarmos pessoas, gerarmos vida. E isso está gravado no nosso DNA, a preservação da vida. Porque durante 9 meses, não falando dos prematuros,
a gente é responsável total por aquele ser. Então, o cuidado com a vida já está impregnado no nosso DNA. Este cuidado com a vida. Eu não quero aí tirar os cuidados que as mulheres têm, mas um dos motivos, eu tenho certeza que essa questão do DNA mesmo, do nosso organismo, do nosso ser mulher, que está muito preocupado com a preservação da espécie, não é só da vida, né? Sem as mulheres, meu Deus, né? Então, talvez por isso que os homens que fossem para a guerra, que os homens, né? Porque as mulheres tinham que preservar a espécie, e aí vai longe isso, se a gente for para a história, enfim. E no trânsito, a gente tem demonstrado que essa preservação da espécie tem ajudado muito as mulheres a serem mais prudentes, dirigirem, conduzirem seus veículos, seja a motor, bicicletas, motocicletas, automóveis, tratores, porque as mulheres hoje estão em todos os lugares. Menos que os homens ainda, porque não ocupam todos os espaços, como motoristas de ônibus, enfim, mas sempre quando elas estão ao volante ou na condução de um veículo, elas têm sido mais prudentes. Esta pesquisa que eu recebi agora, quentinha da nossa equipe do Detran, ela coloca exatamente isso. Foram 1.000 e tantos acidentes. As mulheres estavam em uma minoria, 1% deles. Claro que esse 1% já significa 200 e poucas vidas, é muita vida, né? Para mim, cada vida é única, não são números frios, tudo aquilo que eu tenho repetido nesses mais de 20 anos. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma alegria sabermos que as mulheres continuam sendo as melhores no trânsito, né? E então esses mitos, né? Mulher no volante, perigo constante, abrir a janela do carro e dizer só podia ser mulher quando há qualquer barbeiragem no trânsito, isso é mito, né? A gente até pode cometer algum deslize, alguma coisa, mas nós somos realmente... Caiu. Já estou admitindo de novo. Bom. Este é o problema da gente estar usando o celular e não um notebook ou um computador, mas é que eu saí de uma reunião e não deu tempo. Ó. Se alguém liga para ela, cai a... Acontece comigo. E as pessoas insistem em ligar bem numa hora dessa. Eu vou terminar minha fala, porque hoje a nossa convidada, né, está aí para falar, mas eu só queria colocar essas coisas que eu acho muito importante. Essa estatística está saindo do forno, vai ser, inclusive, amanhã eu vou dar vou fazer uma entrevista para um jornal importante aí, sobre essa questão das mulheres no trânsito. Por que as mulheres se envolvem em menos acidentes, em sinistros, a gente tem que se adaptar. Realmente está difícil, está entrando muita gente. Prometo que da outra vez eu vou estar no laptop, no computador, né? Peço desculpas, né? Porque é muito chato isso de ficar caindo da rede e tal, enfim. Mas, de qualquer forma, que seja uma ótima apresentação, viu? E que tu possas acrescentar mais a esse debate de segurança no trânsito e as mulheres. Muito obrigada. E tenham todos que assistirem, eu vou assistir também, uma ótima, né, apresentação. Obrigada pela oportunidade de estar aqui fazendo essa abertura como presidente voluntária da nossa querida Fundação Tiago Gonzaga do Vida Urgente. A gente que agradece, Jason, muito bacana. Então, eu vou passar agora a palavra para a Dani. Dani, tem uns 15 ou 20 minutinhos. Fica à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Perguntar se estão me ouvindo bem. Parece que a gente não consegue mais começar calls ou reuniões virtuais sem fazer essa pergunta antes.
Mas agradecer muito a oportunidade, a Fundação Tiago Gonzaga, todos vocês que trabalham tão duramente aí, a Disa Gonzaga também, que para todos nós é uma inspiração quando a gente fala de mobilidade urbana, de trânsito seguro. A Fundação tem um papel muito importante desde a minha adolescência, que já faz um tempinho também, Disa, até hoje em dia na questão profissional. Então, dito isso, né, gostaria muito de corroborar e dizer que acredito muito nas palavras da Disa quando ela fala que a mulher tem uma questão da prudência muito mais forte, seja pela questão, eu acredito muito que seja uma combinação de DNA e de formação social, né? Não é nenhuma coisa nem outra sozinha, para mim é uma coisa que eu adoraria estudar profundamente, não tenho essa competência, assim, ainda não tive tempo de me aprofundar nisso, mas eu realmente acredito que é uma conjunção de fatores que fazem com que a mulher, sim, tenha mais esse dever de cuidado, esse alerta pelo cuidado, então, por isso, sim, nós contribuímos para um trânsito mais seguro. Mas eu queria dar um passo atrás, o Bernardo e o Eduardo, que já me conhecem, acho que já estou até um pouco cansados, assim, da minha fala, mas eu gostaria de dar um passo um pouquinho atrás, antes de falar da mobilidade, né, de falar um pouco da cidade, da construção da cidade. A construção das nossas cidades, eu não vou começar lá na Suméria, tá, gente? Calma, não é isso. Mas principalmente das nossas cidades modernas, depois da Revolução Industrial, essas cidades, elas foram construídas por quem? Elas foram construídas por homens brancos, no auge da sua mobilidade física e da sua aptidão mental, super bem educados, de altas universidades, Harvard, Essas pessoas, esses homens, desenharam, planificaram, desenvolveram e criaram as nossas cidades. Eles criaram de acordo com a percepção deles, que é muito óbvio, né? Que é muito normal, né? Difícil até, muito difícil a gente conseguir se botar no lugar do outro, ainda mais, sei lá, 50, 60 anos atrás. Então, essas cidades, as nossas cidades, elas foram construídas por homens e para homens. Por homens e para homens sem nenhum problema de mobilidade. Porque mesmo quando a gente está grávida, em algum momento da vida as pessoas passam por alguma dificuldade de mobilidade. Seja na gravidez, seja porque quebrou a perna jogando futebol, que é um outro mistério da vida que eu não consigo entender porque que os homens fazem isso, no final de semana. Mas eu vejo muito, por exemplo, a questão da mulher grávida, que chega num momento da gravidez que você está com uma dificuldade de mobilidade, querendo ou não. Bueno, então, assim, as nossas cidades não foram pensadas para pessoas que tenham uma certa dificuldade de mobilidade ou que permanente ou não, ou nem para mulheres ou crianças. Isso, para mim, é um dado, assim, que a partir daí a gente vai para o tema da mobilidade. Hoje em dia, quando se fala na construção de cidades e numa construção de uma mobilidade sustentável para todos, que é o grande tema que a ONU traz, né, que a OPAS traz também, a gente não pode deixar de falar também, um tema que eu considero importante, e aí a gente vai juntando um pouquinho as casinhas, é a questão da tomada de decisão. A gente só vai conseguir mudar essa cidade, a gente só vai conseguir desenvolver essa cidade para que ela tenha um lado mais humano, que ela consiga olhar para todos e todas, se nós tivermos todos e todas em posição de poder, em posição de tomada de decisão. Então, quando a gente olha um exemplo, né? A gente olha uma mesa numa prefeitura X, imaginária, num país imaginário, onde estão discutindo o plano de mobilidade da cidade. E ao redor daquela mesa nós temos apenas homens, e particularmente apenas homens brancos, e super capazes, super aptos, assim, todo mundo, né, super, que não tem problema de mobilidade. De novo, a gente está repetindo uma questão do passado. Eles vão repetir as mesmas coisas, eles não vão dar bola para a calçada, por exemplo. Calçada não é coisa para homem. Então, assim, eu participo muito de desenhos de planos de mobilidade sustentáveis pelo Brasil, e essa é a fala. Eu não estou inventando a fala. Essa fala eu escutei mais de uma vez. Ai, Daniele, calçada é coisa para mulher. Calçada ninguém se importa. Né? Então, assim, mobilidade. Quando a gente entra, então, nessa discussão de cidade sustentável, cidade para todos, que não deixa ninguém para trás, leaving no one behind, a gente chega na questão da mobilidade urbana.
Mobilidade urbana, principalmente nas cidades brasileiras, é um grande desafio. É um desafio econômico, é um desafio de desenho urbano, é um desafio de todas as searas. E a mulher, ela não está dentro da tomada de decisão sobre esse assunto. Nós não temos prefeitas, por exemplo, eleitas o suficiente para mudar essa questão. Hoje, no Brasil, nós elegemos nas últimas eleições apenas, das mais de 5.500 cidades do Brasil, nós elegemos apenas 11,8% mulheres. E capitais, eu acredito, se eu não me engano, não tem nenhuma. Então, das cidades que podem fazer a diferença, que podem ser modelos e tudo, nós não temos mulheres. Apesar de termos bons prefeitos, eu acho que a gente tem alguns bons exemplos no Brasil. O Recife, eu acho que está fazendo um trabalho muito interessante em termos de mobilidade urbana. Mas nós precisamos ter mulheres nesses campos de decisão. Precisamos ter mulheres prefeitas, precisamos ter mulheres engenheiras reconhecidas, né? Engenheiras com experiência em mobilidade urbana e que tenham uma fala, que tenham um poder de fala. A gente conquista isso muito como? Através do voto, através da advocacy, através da participação. Eu acredito muito na questão política, não na questão político-partidária, não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu acredito muito que a gente tem que ter uma participação política nessa tomada de decisão das nossas cidades. Por quê? Porque nos afeta terrivelmente. Tem uma pesquisa feita pelo... Não sei se eu posso falar o nome de aplicativo aqui. Pode? Tá. Não é jabá, tá? Nós tem uma pesquisa feita pela 99, e no Brasil inteiro, tá? Que apontou que 97% das mulheres disseram que sofreram assédio sexual dentro do transporte público. Como isso é possível? Como é que querem que a mulher, que as pessoas, em geral, deixem os carros em casa para a gente poder diminuir o congestionamento, diminuir a poluição, para as pessoas terem uma mobilidade ativa maior, fiquem menos sedentárias, e com isso toda uma questão de saúde que está envolvida, querem, vamos usar o transporte público. Mas eu vou ser assediada dentro do metrô, dentro do ônibus? Como é que acontece? E aí não tem uma guarda mulher para me ajudar? Dentro do metrô de São Paulo, principalmente, eles tomaram agora não, faz alguns anos, eles estão revendo isso, eles montaram com uma guarda feminina, vamos dizer assim, para receber essa mulher. Esse tipo de ação é muito importante para nós. Porque dessas 97%, 70% não reportaram. Por quê? Porque tinham vergonha, porque era outro homem que ia atendê-las. Que provavelmente ia rir, que não estava preparado, que não ia saber nem o que fazer, por melhor intenções que tivesse. Então, quando nós temos uma cidade que está comprometida com a questão dos 50% da paridade de gênero nas posições de poder, a gente começa a ver mudanças. E a gente tem que lutar por isso. E isso é uma questão política. E, de novo, não é política partidária, é uma questão política, de cidadania, até eu diria. E aí a gente começa a ver que coisas podem ser feitas para serem mudadas. Um bom exemplo, que eu acho, é essa questão de nós termos dentro do transporte público pessoas, guardas, né, que sejam mulheres, que estejam preparadas para receber, para acolher essa mulher. Que nós tenhamos aplicativos como o próprio Nina, que é um aplicativo de, enfim, quando você se sente ameaçada para a questão de assédio sexual, ou de assédio de rua mesmo, que a gente fala muito em espanhol, que é acoso callejero, eu acho ótima essa expressão, que é o assédio de rua, principalmente quem sofre isso nas mulheres, as ciclistas. As ciclistas têm uma dificuldade enorme. O que as ciclistas mulheres mais pedem na América Latina? E também, de novo, falo de um lugar onde eu pesquisei e trabalhei com estudos, né? Até foi ano passado? Não, agora com a pandemia a gente se perde, né? Em 2020, eu fui contratada para promover um estudo em 4 cidades da Colômbia sobre o sistema de sistema de bicicletas públicas. Bogotá, Cali, Monteria e Bucaramanga. E fizemos pesquisas e escutamos as mulheres e como é que vai ser, como é que não vai ser, e o padrão delas se repete em todas as outras grandes cidades brasileiras e na América Latina. As mulheres têm medo de 2 coisas, por exemplo, com a bicicleta. Falta de segregação, as mulheres se sentem mais seguras e vão utilizar mais a bicicleta se houver uma segregação física. Quando é só aquela linha pintada, elas não se sentem seguras.
né? E a outra questão é quando tem boa iluminação nas ciclovias. Porque isso, de uma forma, nem que seja psicológica, inibe o agressor um pouco mais. Inibe muito. Então, e elas se sentem mais seguras, e aí é um looping, né? Positivo, podemos dizer assim, porque como tem iluminação, elas começam a utilizar mais, e como elas começam a utilizar mais, as pessoas se acostumam com aquilo, então o assédio, né, verbal, e às vezes até de tocar, quando a mulher está passando, a gente teve aquele exemplo aqui no Brasil, não faz muito tempo, aquilo é corriqueiro, gente, aquilo acontece aqui em Porto Alegre, aqui acontece na Porto Alegre, na Loureiro da Silva, parem meia hora ali, vocês vão ver, né? Então, acontece, não é uma coisa que aconteceu lá no interior, não sei de onde. Acontece aqui. Então, segregação, e isso é uma coisa que daí exige dinheiro público para ser feito. E para exigir dinheiro público para ser feito, tem que ter alguém dentro do setor público com tomada de decisão que diga tem que ser feito. Não adianta eu fazer 3.000 estudos, a fundação promover mais 455 encontros, e no final das contas o secretário, ou, sei lá, o prefeito, o tomador de decisão, olha e diz, não, mas a gente não vai investir em segregação. Então nós não teremos mulheres utilizando ciclovias. Ah, não, a gente não vai investir em iluminação pública ou, né, em determinadas áreas. Então as mulheres não vão usar ônibus. Porque a mulher trabalhadora, que sai às 4 horas da manhã da sua casa, lá no Lami, e demora não sei quanto tempo para chegar no centro, para pegar outro ônibus, para ir trabalhar, ela precisa pegar o ônibus quando está escuro. E daí vem outro ponto. Onde é que a gente coloca as nossas paradas de ônibus, por exemplo, na mobilidade sustentável? O que é esse sustentável que a gente fala? O que é essa mobilidade segura? Não é só, né? Isso já é muita coisa. Não é só prevenir acidentes sinistros, não são acidentes, sinistros de trânsito. Né? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a Fundação faz um trabalho, gente, assim, de um valor, a quantidade de vidas que vocês salvaram, eu acho que é uma coisa incomensurável. Acho que não tem medida não tem indicador que meça isso, né? Mas a gente também tem que pensar na segurança no trânsito, nos acessórios. Parada de ônibus tem que ser iluminada, parada de ônibus tem que estar no local onde tem a vida. O que é vida? Fachadas vivas. Onde tenha comércio, onde as pessoas estejam passando. Aí a mulher se sente mais segura. Por que a iluminação pública é voltada para o meio da rua? E agora, Eduardo, Bernardo, desculpa, vocês já escutaram essa história 3.000 vezes, né? Mas a iluminação pública é voltada para o meio da rua, para o carro. Não é voltada para a calçada. E quem são as pessoas que mais utilizam calçada? Mulheres, idosos, pessoas em alguma situação de vulnerabilidade. São essas pessoas que utilizam as calçadas. Os homens, eles utilizam, assim, muitas milhares de vezes a mais do que as mulheres o carro. Se a família tiver um carro, esse carro está com o homem. É ou não é? E esse carro com esse homem faz qual trajeto? A maioria das vezes, 65% das vezes, é casa, trabalho, trabalho, casa. É só esse pêndulo. Pá. É só isso que o homem faz. A mulher, ela vai para o trabalho, aí ela vai levar o filho na creche, ela vai levar a avó no posto de saúde, ela tem que passar no mercado antes, porque ela tem que comprar o pão, e na farmácia, porque ela não pode esquecer que a criança tem que tomar o remédio. Então, ela faz muito mais viagens, isso também, nós temos estatísticas a respeito disso, as mulheres fazem muito mais pequenas viagens menores do que o homem, né? E por conta disso, enfim, ela está mais propensa e ela deveria ter um cuidado melhor em relação à sua mobilidade, né? E a sua segurança, porque a gente fala de mobilidade segura e sustentável, a gente fala também de uma segurança pública, está muito atrelado a isso, né? Quando a gente fala de velocidades nas ruas e nas estradas, a gente também está falando um pouco de segurança pública, questão das bebidas também, mais do que isso, né? Segurança que tem a ver com segurança pública do que isso. Então, é muito complexo. Quando a gente comenta sobre essas questões, assim, eu posso ficar horas,
vocês sabem muito bem. Falando sobre isso porque é muito apaixonante, porque tu vai puxando muitas outras coisas, vai puxando toda uma complexidade da cidade. A mobilidade urbana numa cidade, ela é óbvio, ela é a veia, ela é o sistema sanguíneo que faz correr a vida dentro da cidade. E tem 52% da população brasileira, nós mulheres, que somos privadas dessa circulação plena. Nós somos privadas disso. E nós somos 52% da população. Nós somos 51% do eleitorado. A gente elege e não elege quem a gente quiser, se a gente souber fazer. Então, a gente tem um poder que a gente não sabe nas mãos, que a gente não tem ideia. E eu vejo, então, que esse sistema sanguíneo, que eu não sou médica, então não sei o nome direito, mas esses sistemas de veias e aortas e nanã, a gente pode descrever como os nossos viadutos, como as nossas ruas, como as nossas avenidas, e elas estão se entupindo, e elas estão se entupindo de carros, elas estão se entupindo de mortes, elas estão se entupindo de poluição, e isso gera consequências mil, consequências na nossa vida privada, na nossa vida social, e que a gente tem que mudar. E como mulher, eu acredito que a gente tem esse poder de mudança porque a gente tem esse olhar mais empático, como a Disa falou no começo. A gente tem um olhar mais empático. Por que motivo seja? De novo, não vou discutir a antropologia da história porque não tenho capacidade para isso. Tenho paixão, mas não tenho conhecimento suficiente. Mas a gente tem essa capacidade. A gente tem um olhar diferente do concreto. A gente olha para uma parede e a gente não vê só uma parede, a gente vê a potencialidade daquela parede, do cara nos botar ali atrás e fazer o que quiser com a gente. Porque aquela rua não tem iluminação, aquela rua não tem ninguém passando, não tem vida. E aí, quando não tem vida, afeta a minha vida, e afeta a vida de vocês. E nós carregamos também os nossos pais, os nossos filhos, a gente tem esse dever de cuidado. Então, acaba que tudo isso compromete. O que leva também até uma questão econômica, e eu encerro dizendo isso, se nada mais convencê-los, as pessoas que a gente tem que procurar a paridade, que a gente tem que procurar essa questão de ter uma igualdade de posição para a tomada de decisão, para a nossa mobilidade, a questão econômica é muito forte. Por quê? Porque as mulheres, como elas não vão de noite, muito difícil as mulheres irem de noite de uma distância muito grande para estudarem. Então, elas não têm a plena utilização da cidade, ou para estudar ou para trabalhar. Então, elas não têm condições de ir de carro, por exemplo, se elas não se sentem seguras, elas acabam ficando restritas a pequenos espaços da cidade. Isso diminui a economia também da cidade, empobrece a cidade economicamente. Aquela mulher que poderia ganhar mais se ela trabalhasse a 5 quilômetros de casa, só que a 5 quilômetros ela não consegue. Então, ela fica ali, ela ganha menos, ela gasta menos, ela devolve menos ainda. Então, se toda a questão de direitos humanos não convencer os nossos tomadores de decisão, a sociedade civil como um todo, né, a questão econômica é muito importante. E nós, nisso, também pecamos, né, porque a gente constrange 52% da população que poderia consumir mais, a gente constrange a espaços muito menores. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que lutar por uma cidade que seja mais humana para todo mundo. E se a gente pensar na cidade e na mobilidade com a perspectiva de gênero, com a perspectiva feminina, com a perspectiva da mulher, a gente vai estar pensando, sim, numa cidade para todo mundo. E é isso. Caramba, Dani. Muito especial a tua fala. Muito forte. Obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento e a tua experiência. Fala muito com o que a gente também desenvolve, às vezes, de participação cidadã. A gente foca um pouco mais na criança e no jovem, mas, como tu falou, a cidade que é amigável para a mulher é para todos. Eu queria passar, então, para a Beatriz, falar um pouquinho também da perspectiva dela. Primeiro, uau, né? Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de conhecer a Dani, né? Já ouvi bastante sobre. Mas, nossa, assim, eu ficaria horas escutando. Adoro. Claro que a fala vai entrar bastante de encontro com o que a Dani falou, porque é uma realidade
geral, né? Então, depois do Manifesto Global da Juventude, vai fazer 3 anos que eu sou voluntária do Vida Urgente. Após o Manifesto Global da Juventude, que foi um evento que reuniu a percepção de vários jovens em relação à mobilidade, né? Eu pude participar de e a maioria das meninas, jovens, mulheres, comentaram uma série de questões que vão de encontro com o que a Dani falou, mas eu vou só relembrar essas questões, comentar sobre essas questões, e nem tanto falar da minha experiência, mas, assim, de uma experiência geral, que foi o que a gente percebeu. Não é uma questão de classe social, não é uma questão de escola particular, pública, foi uma questão geral. Todas as jovens sentem e compartilham desses mesmos problemas, né? Então, o assédio no transporte público foi uma questão muito citada, de encontro com a questão de mudar de roupa durante o trajeto. Então, vai com uma roupa para pegar o transporte público ou vai com uma roupa para andar na rua e troca de roupa no colégio. Então, um dia quente, existe essa mudança de roupa, né? Evitar certos horários, então, ou muito cedo ou muito tarde, né? Evitar esses horários. Então, assim, claro, eu estou falando coisas óbvias, mas como a jovem, como a menina sofre isso. E eu estava pensando antes, né, de fazer esse rápido bate-papo dessa percepção em relação ao manifesto, que uma mulher nunca se lembra do primeiro assédio, porque acaba que vai sendo uma coisa na infância tão comum, né? Fora de casa, na rua, então não se lembra do primeiro assédio. E como é tranquilo numa roda de meninas, mulheres, falar sobre o assunto, né? E eu acho que tudo isso vai de encontro com uma cultura do medo que é botada na menina muito cedo. E é percebida muito facilmente quando, por exemplo, você tem um casal na família, ou então um menino e uma menina, e o menino pode pegar um Uber e aonde quiser, a hora que quiser, como quiser, e a menina não. Então, se é criada uma cultura baseada no medo, então o Brasil o Brasil, e como a Dani falou, uma coisa mundial, ou como é forte aqui na América do Sul, né? Ver a questão da mulher não como temos que resolver, é como temos que resolver a questão do medo que a mulher sofre. E eu acho que, ok, mas não é medo, é o meu direito básico de ir e vir. Um direito que devia ser uma questão geral. Então, assim, uma outra percepção que foi possível ver foi após a pandemia. E claro que muitas pessoas não foram trabalhar, escolas fecharam, cursinhos fecharam, faculdades fecharam e foi tudo online, ok. Mas foi escolhido no nosso país em menos horários, durante os horários, ter menos ônibus. Então, assim, uma coisa que já era super lotada, ok, não estava super lotada, mas existia uma parcela da população que continuou trabalhando normal, que continuou pegando aquele ônibus, aquela mulher que tem que pegar 2 ônibus, então, assim, é uma sequência de fatos que não são levados em consideração em nenhum momento, nem no momento que se falou tanto de vida, de vírus, e tudo isso não foi considerado. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que uma coisa muito positiva são os exemplos e os estímulos das mulheres em denunciar. Até teve uma série do Netflix, o Sex Education, que teve que proporcionou, né, para quem assistia, o exemplo de uma menina pegando um ônibus escolar e foi assediada durante esse trajeto, e na hora falou, reclamou e não foi escutada, não foi ouvida, e só depois por outra mulher foi escutada e incentivada a fazer a denúncia. Então, eu vejo pouco disso. Então, assim, o exemplo que eu tenho para vocês é a série. Né? Então, como se tivesse... Se numa coisa tão
unissex como uma série, um filme, pudesse ter mais desses exemplos, eu acredito que até os próprios homens, meninos, viriam com mais seriedade essa questão. E o Bernardo falou, sonhos, assim, não sei, que nada disso exigisse, que tudo fosse lindo, maravilhoso, utópico, é complicado. Então, assim, eu acredito que a chave de tudo são políticas públicas alinhadas à realidade de cada lugar, né? Então, claro que é muito bonito ver em momentos eleitorais coisas, uau, não, vamos criar, vamos fazer, quando às vezes a gente quer o simples, uma iluminação, ir e vir do cursinho, né? Uma coisa simples. Então, assim, eu acredito em políticas públicas que de fato façam a diferença, e eu acho que o fim da fala da Dani é exatamente o que eu penso, então eu vou repetir, né? Nós somos a maioria da população brasileira. E nós temos que ver em quem nós vamos votar, né? Em quem as mulheres vão votar. Se a maioria da população brasileira está com problemas de deslocamento, de mobilidade, opa, tá tudo errado, vamos voltar do princípio, né? Então, eu acho que foram essas as principais movimentos que eu vi em relação às meninas falando sobre a sua juventude, de ir para o colégio, voltar e da sua vida cotidiana. Eu gostaria de me pronunciar sobre uma coisa que eu acho bem importante. Eu acho que uma das discriminações maiores que a mulher sofre na questão do trânsito é essa questão. As mulheres, eu vou repetir, 91% dos acidentes, eu falo de vida, porque a minha preocupação e a preocupação da Fundação é salvar vidas no trânsito, mais do que a mobilidade sustentável ou deslocamento, é realmente salvar as vidas, né? Para poder se deslocar com segurança, enfim, né? É isso. Eu sinto uma discriminação enorme nas mulheres com isso que eu coloquei, né? Só podia ser mulher, tal, quando elas são 1% dos sinistros do trânsito. 90%, quer dizer, menos de 10% são mulheres que cometem os acidentes, os sinistros, até, né, as sequeladas, o trânsito, tudo isso tem por cidade, tem por faixa etária, tem por tudo, e sempre as mulheres estão bem abaixo, né? Isso não é colocado nas pautas, né? Isso é muito importante. As mulheres, elas têm, quando elas estão num volante, na condução de qualquer veículo, seja na bicicleta, seja, como eu disse, como motoristas de ônibus, que tem muito poucas, elas respeitam a subida de um idoso, abrem aquela porta do ônibus com uma parcimônia, fecham a porta olhando bem. A sensibilidade é diferente, não adianta a gente se colocar com igualdade para algumas coisas, porque nós temos diferenças de gênero, de coisas que têm que ser mantidas, graças a Deus. Aliás, eles, os homens, têm que aderir. Eu não quero ser igual aos homens, sinceramente, eu não quero. Em muitas coisas eu quero ser completamente diferente, e no trânsito é uma delas, né? Eu acho ótimo que nós estamos em muito poucos sinistros de trânsito, e as estatísticas são mundiais, não é só da América Latina. Claro que aqui as coisas se acirram, né? Porque são números estratosféricos, nós estamos entre os 5 países que mais matam no trânsito do mundo, né? Então, a questão da mobilidade, antes de qualquer coisa, passa pela segurança dessas mulheres, que, claro, que vão ser assediadas, que tudo isso é muito importante. Agora, quem é que promove as mulheres dizendo que elas, no trânsito, elas são exemplo? Mesmo no Dia Internacional da Mulher, falaram nesse exemplo fantástico? Não, a Disa colocou um postzinho lá, fez lá falando que, né, nós somos exemplo no trânsito, enfim, hoje eu estou num cargo de direção no Detran, num departamento estadual de trânsito, estou fazendo a minha parte para essa mobilidade seja além de sustentável, que ninguém é contra a mobilidade sustentável, mas antes de ser sustentável, ela tem que preservar a vida,
Não adianta ser sustentável, andar de bicicleta faz bem para a saúde, para o meu pulmão, e me deixa até mais saudável fisicamente, blá, 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 né? Ocupa menos espaço que um automóvel, não polui, tudo isso, e não me preocupo se ele está matando ou estão morrendo mais mulheres que estão se colocando se deslocando de bicicleta, né? Então, isso é muito importante que a gente faça essa reflexão. E esta reflexão de segurança, nós não temos no Brasil, infelizmente, a cultura da segurança. Eu vejo o J. Pedro, que é um especialista em trânsito, se debatendo com isso, até porque ele acompanhou o nascedouro de um plano que foi fantástico, que hoje está sendo exportado para todos os países, mas depois de muitos anos, e eu tive o privilégio de estar lá na Suécia e ver o nascer do Vision Zero, que é nenhuma morte é aceitável no trânsito, seja de homens ou de mulheres. Claro que os homens do trânsito são as principais vítimas, os jovens do sexo masculino ainda pior ainda. As mulheres e os jovens começaram a aparecer mais nas estatísticas de trânsito com a questão do celular, porque vai teclando. Hoje mesmo me chamou a atenção, quando eu saí à rua e dirigindo no meu veículo, eu vi duas meninas teclando o celular e atravessando a rua. Puxa, é uma vítima presa fácil, tanto para o assalto como para morrer no trânsito atropelada. As mulheres e os homens jovens não apareciam nas estatísticas de trânsito. Na Inglaterra, por exemplo, estava quase zerado o número de jovens e adolescentes e tandemos os sexos. E, no entanto, com a vinda do celular, foi-se por água abaixo, porque daí começaram a andar. Não vou falar nem dirigindo um automóvel que anda a 60, 70 numa estrada, então imagina a 100, tu dá uma olhadinha de um segundo, aquilo equivale a mais de 10 campos de futebol, né, o deslocamento. Então, eu gostaria, assim, claro, de falarmos de mobilidade, mas antes de mais nada, nós temos que ter a vida, porque sem a vida não tem mobilidade, não tem nada. O próprio assédio some, né, perante a não-vida, né? Então, eu realmente sou uma mulher que a vida me fascina trabalhar para a segurança dos nossos jovens, crianças, adultos, pobres, ricos, porque quando se fala em vida não tem sotaque nem fronteiras, né? Se fala a mesma linguagem. Vida é tudo. Aliás, né, vida urgente, porque a vida é tudo, é uma frase que lá em 1996, quando eu iniciei, eu falava. Hoje eu falo que a vida não pode esperar, coloquei mais essa frase no meu repertório, e é isso que eu penso, sabe, gente? Vamos tratar de mobilidade, mas uma mobilidade mais do que sustentável, segura, porque a segurança quer dizer, não é preservação, é realmente a preservação no seu sentido maior, que é de não morte, de não, né? Não vamos deixar as mulheres daqui a pouco entrarem nessa vibe dos rapazes. Eu nunca vi mulher fazendo pega. É difícil. Assim como ela falou do futebol, que coisa mais boba, lá no domingo jogar futebol, eu também acho sem graça, nem assisto o jogo. Aliás, tinha uma das poucas divergências que eu tinha com o Regis, era o tal do futebol, e ele assistir futebol, porque ele também não era muito jogar futebol. Mas assistir futebol, ele dizia, não, sai, então me deixa aqui, deixa a TV para mim, né, vai para outro lugar, porque eu não quero assistir, eu tenho horror de futebol. É horror, porque eu assisti até, acho legal, torço para o Grêmio, assim, porque os filhos eram gremistas, enfim, mas só isso. Então, esta preocupação eu acho que é muito importante, que a gente se volte para essa questão e leve junto com a mobilidade a questão da preservação da vida. Vocês, jovens, têm que falar nisso. Os jovens do sexo masculino estão morrendo. Meu Deus, é difícil tu encontrar um jovem que não perdeu um amigo, e foi no trânsito. E é do sexo masculino, tem entre 14 e 20 e poucos anos, no auge, iniciando uma vidinha, né? Às vezes ganha seu primeiro automóvel. Isso estou falando de uma classe média privilegiada, mas mesmo aquele que não tem esse privilégio, ele é mais audaz,
né, para fazer uma ultrapassagem, seja no Chevette ou numa BMW, ele faz de qualquer jeito, e cortando e fechando. Uma mulher, para fazer uma ultrapassagem, tem que ver o infinito, como eu digo, né? Então, isso é importante. Desculpem essa interrupção, mas eu realmente fico... a minha motivação é muito grande nessa questão da preservação da vida no trânsito. Então, me preocupa imensamente. Disa, eu quero te dizer que sim, que eu concordo muito com o que tu falou, e quero fazer 2 pontos aí que eu acho que a gente pode se ajudar. Primeiro é o seguinte, quando tu falas muito da questão da violência verbal, né, que é a violência verbal, né, mulher no trânsito, não sei o quê, vai dirigir isso, vai dirigir aquilo, que eles, né, a coisa vai muito além do que só do perigo constante, né. Pilotar um fogão, né, em vez de estar pilotando. Isso, vai, né. Então, isso faz parte de uma cultura que a gente tem que lutar contra também, né? Essa agressão verbal. E nós, como mulheres, a gente tem que estar vigilante para a gente não repetir esse comportamento, porque é muito fácil repetir esse comportamento, porque vem de gerações e gerações e gerações. Então, sim, eu acho que nós, mulheres, e os rapazes que estão aqui, a gente tem que assumir um compromisso de dizer, quando alguém falar isso, a gente tem que chamar a atenção dessa pessoa. Tem que dizer, cara, não fala assim. Mulher, não fala assim. Pessoa, não fale assim. Isso não é legal. Porque eu vou te dizer, a vergonha, o constrangimento de fazer isso faz a pessoa pensar. Sei porque faço bastante, meus amigos sabem. Né? O constrangimento, às vezes, dizer, fulaninho, ó, não foi legal isso aí que tu falou. E uma outra coisa também, bom, tu conhece, né, o Sérgio Aveleda, que foi secretário lá também de mobilidade em São Paulo. Ele fez uma campanha, o São Paulo fez uma campanha em 2017, que era justamente isso, eles fizeram estatística de cada 10 acidentes, de cada 10 sinistros, perdão, de cada 10 sinistros em São Paulo, na cidade de São Paulo, menos de 2 a responsável, a motorista era mulher. Então, a gente realmente tem essa questão que a gente dirige com mais cuidado, a gente tem esse cuidado, e eu acho que isso é muito importante para tudo. E por último, que aí também é até um desafio para a fundação, não me matem, tá? Não briguem comigo, quer dizer. A gente está vendo cada vez mais essa questão do celular. Sim, isso é um problema. Estudos mostram que quando tu olha para o celular, o tempo de atenção para tu voltar, tu já andou 100 metros, o carro já andou 100 metros. Então, o teu poder de reação a qualquer coisa diminui drasticamente. Eu tive uma briga online, e os meus amigos sabem, com uma pessoa muito influente, uma jornalista do Rio Grande do Sul muito influente, que agora resolveu, enfim, não é mais jornalista, assim, de estar num veículo e virou influencer. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas é aquelas coisas de Instagram, tá? E ela fez um vídeo uma publi, que chama agora, eu aprendi isso com ela, inclusive, que é um vídeo patrocinado. Modernas. Ela dirigindo aqui na BR, com o vídeo, ela dirigindo e dizendo que o carro que ela estava usando, que era da marca tal, uma caminhonete gigante, maravilhosa, deve custar, sei lá quantos mil, não tenho nem ideia. Ela dirigindo aquele carro e falando no vídeo. Então, ela dirigia a estrada aqui e ela falando no vídeo. Ai, porque o carro é maravilhoso, porque vocês têm que usar, porque eu fui não sei onde. E eu olhei aquilo, pelo amor de Deus, eu escrevi para ela, e eu acho que o meu erro foi porque eu escrevi na própria timeline ali, no próprio Instagram, eu disse, não faça isso, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de estar fazendo isso. E a marca tem uma responsabilidade. A marca de carro jamais poderia ter deixado aquilo sair. Aí, o que ela me disse? Tu és louca? Eu estou com as 2 mãos no volante. Eu disse, sim, mas tu não está olhando para a estrada. Tu está olhando para o lado, o vídeo está aqui. Tu está com as 2 mãos no volante, mas as tuas mãos, até onde eu sei, não tem olhinhos. Sabes que eu vou te interromper. Pode? O maior problema do celular é o seguinte, que as pessoas não sabem. Mas eu não estou, eu estou em viva voz. É que usa as mesmas conexões neuroniais, claro, que são para dirigir, da atenção para dirigir, para responder. Por isso que, quando tu entra no ônibus, tem lá uma plaquinha. Não fale com o motorista, mas ele pode ficar escutando música. Que com a música ele não fala, ele pode até se emocionar com a música, mas ele não fala, não responde, não tem que usar a conexão para resposta. Agora, quando alguém fala com ele, mesmo ele continuando olhando para frente, bem direitinho para a estrada, ele tem que usar aquela conexão que é a mesma usada para conduzir, dirigir. Por isso que causa tanto problema falar ao celular.
Mesmo que esteja no Viva Voz, o celular esteja dentro do bolso e eu não esteja olhando para ele, estou olhando para lá. E sem contar que o fone deixa essa gurizada surda e às vezes pega quando está com o celular na mão. Então, perdem completamente, né, o senso quando estão atravessando, né? Surdo e cego. E aí aumentou drasticamente. Quando eu estive a última vez em Londres, eu vi uma campanha ferrenha de jovens em celular, porque eles estavam apavorados com a quantidade de jovens que estavam entrando para essas frias estatísticas que nós chamamos, que não são estatísticas, elas têm rosto, têm nome, né? Era isso. Então, realmente foi muito bem colocado. O celular é um grande vilão, seja na Viva Voz. Entrou no automóvel, desliga o celular, vai caminhar com as amigas, desligue o celular, porque tem o atropelamento, tem o perigo do roubo, enfim, de tudo que vocês, né, colocaram aqui muito bem. É por isso que eu acho que tem uma, vamos dizer, uma avenida de oportunidade. Esse é o desafio que eu deixo aqui para a Fundação. Quem sou eu para deixar o desafio para a Fundação? Mas tudo bem. Tu vai dar mais um? Oi? Mais um desafio? Não, assim, chamar as concessionárias, as revendedoras de carro, a atenção sobre isso. Porque lá fora, eles não podem fazer essas propagandas. Lá fora, eles... Uma, inclusive, que era a nossa apoiadora, que fez até um manual da vida. E isso é uma preocupação que nós temos, que as pessoas têm que ser responsáveis no seu business, né? Não adianta colocar isso, aquilo, e no seu business não fazem nada, né? Vendem automóveis que podem tirar a vida e não, né, só fazem para automóvel que levanta poeira, 0 a 100 em 5 segundos, né? E a gente já mandamos correspondência, isso aí é um advocacy que a Fundação faz sempre. Aliás, nós temos a Latim, né, fazendo parte, nós fazemos parte da Latim justamente nessas estrelas, tá, dos automóveis de segurança e tal, né, e falando. E os comerciais é um absurdo. É porque agora os comerciais, como estão indo foram para as mídias sociais, principalmente para o Instagram, tá essa coisa perdida. Essa pessoa é muito conhecida, essa pessoa é muito influenciada, gera muita influência aqui no estado, né? E eu fiquei muito chateada, porque era uma pessoa que até curtia e todas as coisas, e aí ela me bloqueou, eu bloqueei, enfim, é uma baixaria, né? Mas... Então, eu nunca bloqueei ninguém, graças a Deus. Eu silencio um pouco, porque... Sim, mas é isso, assim, fico feliz que a gente possa estar conversando. Adorei te ouvir, adorei ouvir a nossa querida voluntária Beatriz, lindinha, que também falou muito bem, essa gurizada está conectada aí, hein? Então, só... como a Disa falou, né, em relação à vida, né, então eu estava vendo até uma pesquisa do Detran do ano passado, né, então é uma pena que as mulheres, justamente as que mais cuidam, são as mais responsáveis para salvar as vidas. O ano passado foi só 35% das que tiraram, que tirou carteira de motorista, sem H, né, então, assim, são as que menos tiram carteira de motorista, e eu acredito que muito disso é em função desse medo de escutar coisas que não gostaria, né? Então, assim, né? Justamente as que são mais responsáveis, que pensam e que geram filhos, que geram outras pessoas, são as que menos estão nesse meio, né? Então, só reforçando a ideia da vida, né? Que a Disa comentou. Ótimo. Vou me meter. A gente já avançou um pouquinho nas 6 horas, mas para o pessoal que está aqui com a gente, alguns já avisaram que tinham uns compromissos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão ou escrever ali no chat o nome. Mas eu tenho uma pergunta aqui que foi me enviada separadamente, né, enquanto o pessoal se prepara, se tiver alguma dúvida ou não. A dúvida é a seguinte: qual a distância, qual o descompasso entre os temas que estão sendo discutidos no trânsito, na segurança do trânsito ou na mobilidade, em termos de vanguarda, tipo eletrificação, sustentabilidade? Qual a distância disso para temas que já deviam ser resolvidos, que nem vocês comentaram, que são taxas alarmantes e absurdas de assédio sexual, algo horrível e tão pré-histórico, e numa outra ponta tem sido discutido e destacado temas ditos mais, talvez, atuais, mais progressistas.
Esteban, Posso ir? Não sei. Rapidinho. tem a tua cara. Eu acho que uma coisa não suspende a outra, sabe? Acho que são coisas que podem até andar juntas, assim, em termos de eletrificação, acho interessante. Sei que a gente tem um longo caminho ainda, né, para esse tipo de coisa aqui na América Latina como um todo, mas também tem algumas organizações que já estão trabalhando muito fortemente nisso, né, tá ligadas à ONU e tudo, por uma série de motivos, que aí vão desde os motivos ambientais até novas tecnologias e tudo. Mas sim, a gente está discutindo isso, ônibus elétrico, a gente está discutindo carro elétrico, né? Ou autônomos até, vamos, né? Mas a gente não está discutindo o comportamento, a gente não está discutindo o básico ainda. Acho que a gente, por mais que a gente tenha assim a questão da visão zero mortes e tudo, na América Latina principalmente, a gente ainda não conseguiu resolver o básico, que é velocidade. Velocidade é um grande problema que nós temos nas nossas cidades. Não posso nem falar das estradas, mas dentro das nossas cidades, se a gente ousa propor a diminuição de uma velocidade, da velocidade de uma avenida, o mundo vem abaixo, né? A gente sabe disso. Se a gente ousa diminuir um pouquinho o espaço do carro para botar uma ciclovia, nossa, o pessoal que está pintando a ciclovia quase apanha, tem que fazer de madrugada para não apanhar, né? A gente brinca muito sobre isso. Então, nós temos em alguns pontos no Brasil se discutindo coisas muito modernas, muito atuais e acho que super interessantes. Não sei se vocês já andaram em ônibus elétrico, eu já andei. Eu não sabia, mas é tão mais suave, gente. É uma coisa tão mais suave e não tem ruído. O que é bom para quem está dentro, mas é ruim para quem está fora. Isso é outra coisa que é muito doido, a complexidade, porque como ele não faz ruído, as pessoas não escutam o ônibus vindo. E às vezes elas estão distraídas e atravessam. Isso, e aí causa atropelamentos. Então, olha a complexidade de tudo que a gente tem que pensar quando a gente está falando de vida, de mobilidade, né, dessa coisa. Então, não acho que seja errado a gente falar sobre eletrificação da frota, não acho mesmo, mas eu acho que a gente tem que primeiro se conscientizar da velocidade, por exemplo, dessa frota, da velocidade das avenidas e das ruas das nossas cidades, que são velocidades super altas, são velocidades que não condizem com a vida, porque mesmo se o carro tiver 50 km por hora, quando ele atinge uma pessoa, são, sei lá, 3, 4 toneladas que atinge uma pessoa, né? E a gente sabe, né, o estrago que isso faz. Então, não sei, eu acho que a gente pode fazer os dois. Eu não sei se nós, Brasil, estamos preparados para fazer os dois. Acho que não. E a gente não está conseguindo fazer nenhuma das duas coisas bem feitas. A gente está um pouco capenga nelas, mas se eu tivesse que focar, se eu tivesse o poder da caneta para focar, eu focaria em, primeiro, rever as questões de segurança viária das nossas cidades, de tornar os nossos espaços públicos um pouco mais humanos. E depois a gente veria essa outra questão, que dá para fazer junto, mas ok, mas vamos pelo menos na primeira tocada ir por esse caminho. Seria o meu jeito de fazer. Boa, Dani. Acho que de dúvidas, então, conforme também teve o bate-papo bem autônomo e espontâneo, acho que também o pessoal foi participando. Acho que a gente poderia, então, fazer um encaminhamento final pelo horário. Fica o nosso agradecimento a vocês por terem participado, especialmente vocês, gurias, Dani, Bia, Giza também por dedicar o tempo aqui com a gente. Queria propor só uma fotinho para a gente registrar. E se alguém tiver alguma... também. Então, quem tiver a câmera fechada e se sentir bonito para abrir, para a gente tirar essa fotinha. Deixa eu ajustar aqui também, peraí. E agora eu consegui colocar todo mundo junto. Só as últimas aberturas, só um pouquinho.
Aí, eu vou contar até 3, daí eu vou tirar, tá bom? 1, 2, 3. Aí, maravilha, pessoal. Alguém quer fazer alguma frasezinha final? Fique à vontade. Deixo à disposição o microfone. Eu só queria agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço, estar dividindo aqui com a Beatriz, com a Diza, com vocês, guris, com todo mundo. Dizer que é sempre bom, a gente sempre aprende e que estamos juntos, que precisarem. Isso também eu acho que agradecer, tá ouvindo essas duas gigantes que falam muito sobre a vida, a importância. A outra fala, não vem com essa. Então, é muito bom sempre escutar vocês e aprender bastante sobre isso e falar para os outros jovens e falar mais sobre vocês para os outros jovens. Então, os jovens sempre estão a fim de escutar muito, muito vocês e estou muito feliz. Só isso. Boa, Bia. E fica o nosso compromisso de, que vocês comentaram, a gente sempre repudiar e dar esse toquezinho no amigo e na amiga que estão se passando. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer e ter um impacto realmente enorme. Então tá legal, pessoal. Obrigado de novo. Bom finalzinho de semana para todos e todas. E até a próxima. Tchau, tchau.